Então, nós estamos no nosso primeiro encontro presencial, né? Eu sou Raimunda Carvalho, tutora presencial do Ponte Cruzeiro do Sul. E no estágio de supervisionado 3, nós temos uma aluna que é a Márcia, né? Isso. E, então, a gente vai começar o nosso debate único, né? Nós duas aqui. Então, só para ver, Márcia, se eu gostaria que você relatasse a respeito da documentação do estágio, se você teve dúvida no preenchimento, tá? Aí você já aproveita e fala também da escola, da instituição que você escolheu, se você teve dúvida, né? Se você foi bem acolhida lá, né? Na escola, se não teve problema de acesso, essa coisa toda, tá? Isso do primeiro e do segundo estágio? Isso agora nesse estágio agora, do 3. estágio supervisionado 3, tá? Se você teve dúvida, né, no preenchimento, né, da documentação do estágio. Certo. Então, bom dia. Em relação à documentação, não tive muita dúvida, até porque já fiz o estágio 1, o estágio 2, né, e não muda muita coisa, a questão do que pede lá na documentação. E a tutora à distância também, ela está sempre no fórum, qualquer dúvida a gente pergunta e ela está sempre respondendo. Então, a documentação não foi nenhum problema. Nenhuma novidade. Não. Né? E em relação ao estágio, à escola, né, que eu escolhi para estagiar, eu primeiro procurei, me apresentei lá, a equipe pedagógica, o diretor foi bem recebida. Levou a documentação também, Isso. né, a carta de apresentação, né? Levei a carta de apresentação, eles leram, né, assinaram, não teve nenhuma rejeição. E aí depois eu já mantive um contato diretamente com a diretora, com a professora regente. E aí eu estou fazendo fazer o estágio, né, numa turma de EJA, né, com alunos da EJA, e nenhum problema em relação ao estágio. Certo. E ainda sobre o estágio 3, Márcia, o estágio supervisionado 3, referente à leitura, as leituras, né, da disciplina, que tem muita leitura, né, nesse estágio. É bem interessante que agora colocaram as semanas, intercala com a teoria, né, E com a prática. E com a prática. Eu achei muito interessante, realmente, né? Não fica uma coisa assim muito pesada. Isso. Então, você, a respeito das leituras, das atividades, dos fóruns, e nos nossos encontros eu sei que está com Você teve alguma dúvida? Não, os textos eles estão bem claros, né, sobre objetivos. E aí, a gente, como a senhora falou, a gente tem uma semana para ler com calma, né, fazer as anotações. E aí, em seguida, a gente vai para o fórum, onde há interação com os outros colegas, apesar de a gente não conhecer, ser de outros fóruns, né? Mas aí a gente mantém sempre um contato, uma interação. E também com a tutora à distância, né? Ela está sempre interagindo. E aí são textos muito bons, principalmente os primeiros que nos mostram assim, como realmente fazer um bom estágio, dão sugestões de metodologias, né? De como atuarmos lá na prática do estágio. Mas agora a gente vai para a discussão de grupo, né? O grupo é só os dois, são dois dias. Então, essa discussão agora relembrando a experiência do estágio supervisionado 2, que você fez no ano passado, né? Então, assim, como é uma sequência, né? Como é que foi? Eu gostaria que você relatasse, assim, sobre o estágio supervisionado 2, né? A importância, né, desse estágio, né, na sua experiência, né? Como foi essa sua experiência, né? Qual a importância dessa experiência do estágio 2? Professor, na verdade, foi uma experiência nova, né? E muito importante, porque lá eu não estava atuando mesmo, assim, né? Atuando mesmo, como agora estágio 3, mas aí eu pude perceber, analisar, anotar a prática que a professora utiliza, né? As metodologias, e aí a partir daí a gente pode estar buscando novas ideias. Isso, né? Isso vai ser desenvolvido agora. Certo. E assim, o que você aprendeu com essa experiência do estágio 2? Experiência que a gente tem que estar buscando, tem que estar inovando, né? Para fazer com que o aluno possa realmente sentir o gosto pela disciplina de artes, porque a senhora sabe que às vezes a disciplina de artes ela é um pouco, né, vista como uma disciplina de passatempo. Né? Se o aluno ele não é cobrado, se ele não é levado a praticar, ele não tem muito ânimo. E aí, então tudo isso serviu para mim de experiência, para mim agora estar utilizando o meu estágio 3. E a tua atuação, Márcia, no estágio 1, porque o estágio 2, porque o estágio 1 é de observação, né? O 2 é de participação, né? Isso. E assim, qual foi a sua atuação no estágio 2? Como eu já
ainda não estou formada, mas eu já tenho assim, um pouco de conhecimento, né? Porque foi trabalhado durante a disciplina, principalmente de ateliê. Então eu ajudei muito a professora. Sempre que ela pedia, assim, pedia uma ideia, uma sugestão, eu estava disposta a ajudar. E participei diretamente, eu participei junto com ela na turma. Na verdade, essa outra questão só complementa essa, assim, com respeito à sua atuação, para justificar como é que foi a sua atuação, assim, Por exemplo, eu lembro que a professora fez uma atividade sobre os artistas, né, os pintores. E aí ela me pediu uma ideia de como a gente poderia estar fazendo. Eu disse, que tal a gente formar grupos e distribuir para cada grupo um artista, Tarsila do Amaral, né, Leonardo da Vinci. E aí então cada grupo ficou com um tema, com um artista desse, fomos ao laboratório, pesquisaram, depois fizeram cartazes, painéis com as pinturas desses artistas e foi levado à exposição. Então eu achei assim uma coisa muito importante, né? Porque eu já me senti ali já participando, né? Diretamente já participando. Já bem atuante, né? Isso, já atuando. Então, Márcia, e aí isso que deu certo. E teve alguma coisa assim que não deu certo na tua atuação? Assim, alguma coisa que ficou a desejar, que tu achou que, sei lá, que não deu muito certo? Não, assim, de recordação, tudo deu certo, graças a Deus. Tá certo. Tem, assim, dificuldade, assim, a maior dificuldade que você encontrou, assim, teve alguma, assim, alguma dificuldade grande? De realizar o estágio? Realizar o estágio. Não, até porque a escola é uma escola, né, urbana, a escola que eu fiz o estágio é uma escola urbana, os alunos são alunos, assim, de famílias que realmente a gente vê a participação dos pais na escola, né? A equipe gestora também acompanhou de perto, então não vi nenhum problema. Certo. E assim, a tua colaboração com o professor colaborador? Você já falou eu até já falei, né, que eu participei, ajudei, dei sugestões para a professora. Né? E aí nós finalizamos, o estágio foi finalizado assim com uma atividade, a gente fez lá um lanche, né, os alunos gostaram muito. Falou de comida. Então foi ótimo, assim, como para a minha prática mesmo pedagógica, né, futuramente como educadora de artes, eu acredito que foram muitos conhecimentos. Certo. E a tua inserção lá na instituição, a tua atuação lá na instituição de atuação, teve também alguma receptividade? Sim. Não, são pessoas conhecidas, né, a professora é muito assim, disposta mesmo, a equipe também, então foi tudo bom, muito bom. Então tá bom, Marcia, essa foi a nossa discussão de grupo, né? E para encerrar o nosso encontro, nosso primeiro encontro, tá? Uhum. Bom dia. Bom dia.